Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Nesse momento eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus unicamente pela dádiva da vida e por esse privilégio de poder estar aqui no dia de hoje, dando continuidade ao discipulado de batismo. Louvo a Deus pela sua vida que tanto é preciosa para Deus e a qual nós amamos muito. Tanto que estamos aqui semanalmente transmitindo estudos e cumprindo o ID do Senhor com total dedicação, total reverência. Vamos fazer uma oração para nós darmos início a esse ensino em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos aí onde você está, eleve os seus pensamentos ao Senhor e se esvazie de você mesmo. Amém? Feche os olhos nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, nesse instante nós elevamos os pensamentos ao Senhor. E te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, por mais um dia de vida. Pai, te pedimos perdão por palavras, pensamentos, atitudes. E nesse momento te pedimos, Deus, nos envolve para que nós venhamos entender, Pai, tudo isso que nós estamos estudando. Tudo isso, Senhor, meu Deus, que será transmitido para a honra e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Vamos dar prosseguimento em nome de Jesus. Vamos dar continuidade para a honra e glória do nosso Deus. Que está na minha mão a versão da Bíblia Sagrada, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida. Abra comigo em Salmos 32, versículo 8. Livro de Salmo, número 32, versículo 8. Para a fixação, livro de Salmo, número 32, versículo 8. Salmos 32, versículo 8 vai dizer da seguinte maneira: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Aí onde você está, nesse momento, repita após mim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Vamos tomar por base, todas as vezes que nós formos ministrar esse ensino, ou aconselho você também a ministrar esse ensino, fazer a leitura desse trecho, porque é quando Deus ele diz ao salmista da seguinte maneira: olha, eu te instruirei e te ensinarei o caminho, eu irei te guiar com os meus próprios olhos. Então nós nos sentimos seguros, tomando para nós, nos dias de hoje, essa tão linda mensagem, essa tão linda proteção e essa segurança que nós temos quando nos abrigamos debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo o Deus, Criador do céu e da terra, como o nosso único, suficiente e exclusivo Salvador. Deus seja louvado. Glorifica a Deus aí onde você está. Seja grato. Veja, quantos livramentos o Senhor tem te concedido. Tanto aquele que você consegue enxergar, quanto aqueles que você não consegue ver. Mas são muitos. Você assistiu o jornal hoje? O jornal ontem? Ou ouviu por alguém as notícias que se espalham daquilo que estão acontecendo no mundo? Você parou para analisar e enxergar quanta tragédia está acontecendo no planeta? Quantas pessoas desceram à sepultura?
sem a salvação. Porém você, que agora está me assistindo, foi guardado, foi protegido por Deus. Antes de entrar aonde eu quero, nós vamos falar sobre batismo. Muitas pessoas falam, mas Jesus está voltando desde que o meu tataravô existia, desde que o meu tataravô estava aqui. Ele sempre dizia, o meu avô também dizia, o meu pai também dizia que Jesus Cristo estava voltando, mas até hoje eu já tenho 30, 40, 50 ou 60 anos, não sei. Ele ainda não voltou. Mas o que a Bíblia diz a respeito? A Bíblia diz claramente, acompanhe comigo. Abra comigo aqui, ó. Epístola de Pedro. Do Apocalipse, último livro da Bíblia, ou último livro profético. Reduz. Terceira João, Apocalipse, Judas, Terceira João, Segunda João, Primeira João, e aí inicia as epístolas escritas por Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro, uma carta universal, geral, para todos. Capítulo 3, versículo 9. Tem a resposta do porquê Jesus não voltou ainda. Estampado claramente. O que é que você tem dúvida na sua vida? Casamento? Criação de filhos? Sofrimento? O porquê nós estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Para onde iremos? São perguntas feitas por toda a humanidade. Mas eu te garanto, todas essas respostas estão aqui. Bíblia Sagrada, o livro da vida, escrito por Deus. Vamos lá. Por que Jesus ainda não voltou? Pense um pouco. O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Por essa razão, o mundo está como nós, com os nossos olhos, contemplamos. E para muitos, algo normal. Mas não é. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que assim você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não é normal. Isso que nós estamos vivendo hoje não é normal. Não se conforme com isso. Deus tem algo diferente para você. O cristão, um certo dia, um pastor amigo meu, Jefferson Roberto, um grande homem de Deus, da cidade de Americana, aquela região de Santa Bárbara do Oeste, ele falou para mim da seguinte maneira: o cristão, ele é a diferença no mundo. E se o cristão não fizer a diferença, no mundo não haverá diferença. Então não se corrompa, não perca essa essência. Eu costumo falar isso todas as vezes. Lembre-se de Daniel. Lembre-se de Ananias, Azarias e Misael.
Não Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Sadraque, Mesaque e Abednego são nome de demônios. Mas lembre-se dos nossos irmãos, Ananias, Azarias e Misael, que em meio a uma ordem de decreto de morte, eles não se prostraram. Mesmo sabendo que aquilo poderia custar a vida física. Mas eles sabiam muito bem que aqueles que o chamou era quem garantia. Lembre-se de Daniel, quando teve a ordem de não orar, de não fazer pedido nenhum a quem quer que seja, senão ao rei. Daniel continuou orando, e orava 3 vezes ao dia. E ainda que ele parou na cova dos leões, lá Deus glorificou o seu nome mais uma vez. E o interessante é que Deus não evitou que Ananias, Azarias ou Misael parasse na fornalha de fogo ardente, 7 vezes aquecida. Não, Deus não evitou que eles parassem lá. Mas lá naquele local, Deus manifestou a sua glória, o seu poder, para dizer que ainda que os meus vá passar pelo vale da sombra da morte, eles não precisam temer. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Entenda isso. Mas para isso você precisa habitar. Você precisa residir. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. Você precisa ter comunhão. E a palavra comunhão, ela vem do grego economia, aí significa relacionamento íntimo, profundo. E isso requer dedicação. Quanto tempo do seu dia você tem dedicado à oração? Você tem 24 horas, assim como eu, ou como qualquer outra pessoa no planeta. Nós temos 8 horas para dormir. Geralmente 8 horas de trabalho. E nesse período temos mais 8 horas. Mas dessas 24 horas, quanto tempo você tem dedicado a Deus? Você tem agradecido pelo pão de cada dia? Pelo alimento que mata a sua fome? Pela água que mata a sua sede? Pelo teto a qual você abriga a sua cabeça? Entenda, o ser humano é um ser que morre um pouco a cada dia. E às vezes ainda postula-se como Deus e tira a vida do outro. Ou até mesmo tem a prepotência de se achar superior a alguém ao ponto de ficar diariamente concorrendo, competindo para sempre estar acima dos outros. Um achismo egoísta, uma mesquinharia sem igual. Nós gostamos de ser servido, mas sentimos vergonha de servir. Nós gostamos de ser ajudados, mas nos recusamos a estender as mãos para auxiliar quem precisa. Não lembre somente dos dias bons. Nunca esqueça de onde Deus te tirou e o que Ele tem feito na sua vida. Santo é o Senhor da glória. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Diga aí do outro lado: Santo, Santo, Santo. Mais uma vez, não para não, diga santo, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, diga Tu és maravilhoso, não para, diga Tu és maravilhoso, mais uma vez, não canse de glorificar o nome do Senhor dia e noite. Diga: enche-me, Deus, enche-me, Deus. Transforma meus pensamentos, que eu veja o Evangelho, que eu fale o Evangelho. Aleluia. Glorifica a Deus, irmão. Glorifica a Deus,
irmã, dedica-se ao teu chamado. Prega a palavra, fala da palavra a tempo, fora de tempo, em todos os momentos. Seja salgado para que as pessoas sintam o sede de Deus. Glorifica ao Senhor com a tua conduta. E se errou, não desista. A palavra do Senhor diz que aquele que encobre o pecado jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versos 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isaías diz, Deus falando por meio dos seus servos, que Ele mesmo é quem apaga as nossas transgressões e dela não se lembra mais. Se Ele apaga porque você se arrependeu, você mudou de direção, quem é o homem para apontar o dedo para você e te julgar? Se Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a autoridade máxima, o El Elyon, é Ele quem te justifica, é Ele quem te guarda, é Ele quem é por ti. Se anima, varão, se anima, varoa, e adora ao Senhor de todo o teu coração. Assim como você foi perdoado por Deus, perdoe também. Haja diferente. Sabe por quê? Porque não existe a possibilidade de você estar mal com alguém conectado com Deus, fora de cogitação, antibíblico. E não existe a possibilidade de você estar bem com Deus e mal com quem quer que seja. A divisão é uma transgressão e causa uma barreira entre nós e o nosso Deus. Leia Marcos 11, 25. Leia Marcos 11, 25 e 26. Medite lá. Mais uma vez para fixação. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos lá? Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor da glória. Glorifica, irmão. Glorifica, irmão. Eu quero fazer um resumo breve. A palavra batismo, ela vem do grego baptisma e significa imersão. Imersão é ficar totalmente mergulhado, totalmente imerso sobre as águas. Veja que Filipe, o eunuco, ele estava caminhando. E aí o anjo aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao 40, é onde acontece essa narrativa. E aí o anjo diz para ele seguir um caminho. Nesse caminho ao qual ele começa a seguir, o Espírito Santo o impulsiona a se aproximar a uma carruagem. E nessa carruagem tinha um eunuco. Esse eunuco, ele estava lendo um texto. O Espírito Santo diz, Filipe, se aproxima dele. Pergunta o que ele está lendo. E ali ele faz um instrumento obediente de Deus, usado por Deus, para cumprir o propósito de Deus. E aí ele diz, você entende o que você lê? E o eunuco diz, como eu vou entender se alguém não me explicar? É isso que eu quero te dizer. Não deixe de adorar o Senhor. Não deixe de engrandecer o Senhor. Não deixe de reverenciar o Senhor. Seja um servo obediente. Seja um servo dedicado. Porque assim Deus, ele vai trabalhar por meio da sua vida. E entenda, não existe a possibilidade de outras pessoas ouvirem o Evangelho, aprender do Evangelho, sem que você transmita. Como assim isso? Jesus, ele falou, antes de subir ao céu, fórmula batismal,
Mateus 28, versículo 18 e 19. Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto vão. Ele enviou. Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele quis dizer? Aquilo que eu ensinei a vocês. Transmitam a outros. Paulo aprendeu isso muito bem. Na carta pessoal a Timóteo, ele diz da seguinte maneira. Prestem atenção. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Veja o que ele diz. Ele, escrevendo para Timóteo, Paulo, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Isso aqui é a lei do discipulado. Paulo, falando para Timóteo, ensinar outros que sejam idôneos, sejam adequados, confiáveis, pessoas que vão dar continuidade, para que também ensinem a outros. Isso é lindo. Jesus, ele transmitiu, e os seus instrumentos obedientes não mudaram aquilo que Jesus ensinou. Não. Deram continuidade. Um bom discípulo, ele segue os passos do seu mestre. Engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Filipe era um diácono. E o requisito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para se tornar um diácono, era sabedoria, ser cheio do Espírito Santo e boa reputação. Filipe, ele tinha caráter e dedicação. E Deus operava maravilhas por meio dele. Tanto que nesse dia, ele encostou perto dessa carruagem, e ele não entendendo, ele perguntou para Filipe: mas de quem esse texto fala? Dele mesmo ou de outro? E aí o que acontece? Filipe começa a explicar. O texto não diz, mas eu tenho liberdade, sem ferir a hermenêutica do texto, para entender que ali houve um diálogo. E ali Filipe começa a evangelizá-lo, porque essa era a vontade de Deus. O Espírito Santo conduziu Filipe para poder falar do evangelho. E lá, esse eunuco, ele foi tocado pelo instrumento obediente de Deus, utilizado pelo Espírito Santo. E ele, por si, ao avistar a água, ele diz: ali tem água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe diz: nada te impede, é permitido, é lícito, se você crê de todo o coração. Entenda, Filipe ali, ele transmitiu tudo o que Jesus tinha falado, inclusive a fórmula batismal. Falando, é necessário ser batizado, é necessário cumprir os requisitos do mestre, é necessário cumprir cada ordenança deixada por ele. Tanto que o eunuco, ao avistar a água, ele diz: ali tem água, o que impede que eu também seja batizado? Espontaneamente nasceu dentro dele o anseio por cumprir aquilo que Jesus deixou, aquilo que Jesus ensinou. E a Bíblia diz que eles descem e ali ele é batizado. O que é necessário para realizar um batismo? Primeiro, alguém que crê. Segundo, um ministro para realizar a cerimônia batismal. Terceiro, água para ser feita a imersão. Deus seja louvado. Eu louvo a Deus por esse momento. E hoje fica por aqui no ensino de hoje. E assim, se assim Deus nos permitir, na semana que vem, nós daremos continuidade.
Graça e paz para todos. E antes de terminar, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos mais uma vez aí onde você está. Eu vou orar pela sua vida e vou profetizar. Deus, em nome de Jesus eu estendo as minhas mãos. Que essas mãos não sejam as minhas mãos, mas sejam as suas mãos tocando na planta dos pés até o topo da cabeça. Pai, repreende todo o peso espiritual, toda a angústia, todo pensamento de morte, toda a enfermidade, Pai, todo ódio, toda divisão, Pai, toda contenda, todo laço armado pelo diabo contra essa vida. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, toca no íntimo, Pai. Naquela angústia, Pai, naquele sofrimento, naquela depressão, Senhor meu Deus, que tanto inquieta esse homem, que tanto inquieta, Senhor meu Deus, essa mulher, essa mãe. Pai, visita nesse momento. Visita, Senhor meu Deus, nesse momento, essa mãe que tem um filho preso. Esse homem, Senhor meu Deus, que teve o seu casamento frustrado e hoje está separado, sofrendo por isso. Deus, esse homem que não consegue se libertar do vício. Essa pessoa que está sofrendo, Senhor meu Deus, com muita dor de cabeça. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento essa vida. E peço ao Senhor, meu Deus, que de acordo com a tua vontade, o Senhor venha curá-los, libertá-los, ajudá-los, auxiliá-los, em nome de Jesus. Dentro de 12 dias, profetizo na sua vida com a chuva de bênçãos, crendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente, muitíssimo além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Assim, meu Deus, eu entrego na sua vida. Pai, eu entrego, Senhor, meu Deus, nas suas mãos. Eu entrego, Senhor, meu Deus, na vida de cada uma dessas pessoas. O meu pedido a Ti, Pai, para que o Senhor transforme. E o mais, Pai, trabalha na área espiritual. Alcance essas pessoas, Pai, que ainda não se entregaram ao Senhor, para que assim o Teu nome seja glorificado nessa terra. Assim, meu Pai, eu Te glorifico e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.